Olá amigo, olá amiga, boa noite, tudo bem? Aqui é o Rander. Vou começar hoje a fazer uma série de reações e essa série vai ser sobre livros, né? Em especial, materiais voltados ao cristianismo de maneira geral e de maneira específica à Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu faço parte. Então, gente, o primeiro livro escolhido por mim para iniciar essa série é o livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Estamos apagando nossa relevância? Uma pergunta retórica, né? E foi escrito pelo pastor George Knight. O pastor George Knight é um dos editores mais célebres, né, da Igreja Adventista pós Ellen White, né? E tem grande influência, né, em nosso meio. Eu vou fazer esse vídeo em séries de capítulos. E o primeiro capítulo tem como título O Cordeiro e o Leão. O subtítulo diz A Pregação Apocalíptica da Besta e a Introdução à Neutralização. Bom, gente, o livro ele começa, né, com uma pergunta, mais uma pergunta retórica, né? Por que ser adventista? Na verdade é uma pergunta provocativa também, porque ela mexe com suas convicções, né? Seus alicerces ali da sua identidade. Eu, por exemplo, né, vou citar agora um exemplo para vocês, sou adventista desde criança, né? Adventista de berço, como costumamos dizer. Então essa pergunta aqui mexe bastante, né? Mas talvez não mexa, até porque eu me identifico com a igreja desde que eu nasci, né? Então não sei ser outra coisa, né? A não ser adventista. Claro que já passei por períodos de indecisão, períodos de turbulência, né? Principalmente na fase da adolescência e início da juventude. Mas assim, nunca saí da igreja, entendeu? Mas essa pergunta talvez tenha mais sentido para você que veio de outra religião, de outra fé, e conheceu a mensagem adventista. Ou talvez para você que não tinha fé nenhuma, né? Um ateu, um agnóstico, que não tinha crença e conheceu a mensagem adventista e faz parte, né, da igreja. Então, ele vem fazendo essa análise, né, e conta um pouco da sua história com a igreja. Ele conta lá que quando ele era criança, o pai dele achava que todos os cristãos eram hipócritas. Ele começa então contando a sua experiência, né, com a igreja adventista, né? Ele vem trazendo que ele abandonou o agnosticismo lá pelos 20 anos de idade, né, e foi batizado na igreja adventista, né? Então, eu achei muito interessante uma frase que ele disse aqui, que logo que ele começou a frequentar a igreja, ele observou atentamente os membros e os pastores e chegou a uma firme conclusão, de cara, né? Que bagunça. Ninguém era perfeito. E ele já sabia o motivo. Obviamente, eles não tinham se esforçado o suficiente. Então, deu a se entender aqui com essa afirmativa que ele passou a ter uma crença, né, em que você precisava obter um esforço, né, para você ser bom o suficiente, né? E, em outras palavras, ele pendeu para o perfeccionismo, né? Ele fala aqui que ele tinha feito uma promessa para Deus que seria, ele fala aqui, ó, citando aqui, ainda me lembro como se fosse hoje de ter prometido a Deus que seria o primeiro cristão perfeito desde que Jesus veio ao mundo. Ele tinha energia, força de sobra, né, determinação. E ele nunca sentiu a menor dificuldade em ser mal. Não seria problema fácil apenas seguir a direção contrária, né? Então ele rumou então para essa visão, mas como a gente vai ver no decorrer do livro, não foi o caminho mais adequado para ele, que ele não conseguiu ser aquilo que ele tinha se proposto a ser, né? Então ele se formou em teologia, ele possuía 3 diplomas acadêmicos, já com mais ou menos ali uns 29 anos, 28 para 29 anos. Então, ele começou a ter uma crise existencial como pastor. Ele conta que a sua igreja ia de mal ao pior. Ele não se sentia digno, né, de ser pastor. Ele
Por 3 vezes, por 3 tentativas, ele tentou entregar a credencial de pastor dele e devolvê-la à associação, que ele não se sentia mais apto, né, para ser pastor e tal. Então, ele teve uma licença, né, ele ficou por 6 anos, né, longe, né, do ministério, e nesses 6 anos ele foi estudar filosofia no seu doutorado, né. E com esses 6 anos que ele ficou longe, ele procurou respostas na filosofia, né? Muitas respostas que talvez a teologia não tinha respondido, ele foi procurar na filosofia. Igual citar exemplos claros, né, que alguns pastores conhecidos, né, do meio adventista hoje também fizeram, né? Citar um exemplo, acho que não é surpresa para ninguém, o pastor Tiago Arraes, né? Citou, estudou filosofia, né? Ele até tem vídeos na internet que vem abordando sobre questões filosóficas, e não vou fazer aqui juízo de valor, né? Se é certo ou não. Existe prós e contras, né? Eu acredito, né? De você mergulhar nesse meio, né? Filosófico, né? Então, o pastor George Knight, ele diz que ele não encontrou as respostas da filosofia para as questões existenciais que ele tinha, né? No seu ministério pastoral. Então ele fala que um orientador dele, que era agnóstico, deu a seguinte ideia para ele, né? Na verdade, fez o seguinte comentário, né? Que ele não seria ninguém se ele não fosse judeu. Ou seja, ele tinha que encontrar as respostas dele no judaísmo, né? E ele falou que a primeira reação dele foi o quê? Como assim? A resposta dele foi tão afiada quanto inesquecível. Ele lembra do entusiasmo ao proclamar que foi o judaísmo que deu sentido à sua vida. Mesmo ele sendo agnóstico, né? Isso parece ser meio que contraditório, né? Porque os judeus acreditam, né, em um Deus único, né? Aguardam ainda o retorno do Messias, tem uma série de cerimônias e rituais que eles preservam intactos até hoje, né? Então, isso foi algo que marcou bastante a vida dele também. E ele aprendeu ali o conceito de Mateus capítulo 13, que fala a respeito do trigo e do joio existente em cada denominação religiosa. Então, ele começa a perceber que existem, na verdade, divisões, né, dentro da igreja. E essa divisão, muitas vezes, ela é imperceptível, mas é necessário aceitar essa verdade, né, que existem diferenças, né, e classes até mesmo dentro da igreja que nós fazemos parte. Continuando, ele vem falando que ele viu também numa placa de um carro, aqui na página 11, que ele viu uma placa escrito bem grande, em letras garrafais, né? Jesus, salve-me, e em letras menores, né? Bem pequenas assim, salve-me do seu povo, né? Uma crítica, né? À religião farisaica, né? Que existe, né? Dentro do cristianismo, e também religião liberal, né? Não podemos também ser hipócritas de dizer que não existem os dois extremos. E ele vem trazendo, né, exemplos daí de como a igreja ela pode ser relevante, né, ou mesmo anular sua relevância no meio em que ela está inserida. Então teve 3 perguntas que ele se fez para si mesmo naquele sentido, né, que ele viu que até mesmo, né, o filósofo célebre, né, do ateísmo moderno, né, Nietzsche, ele tem uma frase que diz que o melhor argumento contra o cristianismo são os cristãos. Então, realmente, quando nós cristãos não temos uma postura condizente com a nossa fé, nós estamos negando o próprio Cristo para as pessoas que assim não creem. Da mesma forma, o adventismo, quando o adventismo ele rejeita suas raízes, ele quer se tornar parecido com o que está ao redor, ele acaba anulando a sua relevância e a sua necessidade de coexistir. Então ele fez 3 perguntas que mexeu com as suas convicções, né, nesse momento da abordagem, que foi as seguintes: qual o sentido da vida pessoal e no contexto do universo? A primeira pergunta. A segunda, por que ser cristão? E terceira, por que ser adventista do sétimo dia?
E ele admitiu que ele não ficou satisfeito nem feliz, né, com a maioria das respostas dadas pelas pessoas a essas perguntas essenciais, né, que trazem das nossas convicções, as bases da nossa fé, das nossas crenças. Ele fala que muitas pessoas dão respostas, vamos colocar assim, convenientes ou até mesmo condicionadas a mudanças ou a relacionamentos, entendeu? Ah, eu sou adventista porque meu pai era, meu avô era, citando, talvez assim, um exemplo. As pessoas falam, ah, eu sou adventista porque minha família toda é, ou porque eu só cresci dessa igreja, entendeu? Ou porque eu mudei de cidade, só tinha a igreja adventista, né? Respostas convenientes, não assim, respostas convictas, né? De realmente você saber o meio que você está inserido e saber quais as razões da sua fé, né? Então sai da parte que ele conta a história dele, né? Ele vai abordar agora as questões existenciais da igreja, né? Ele começa falando aqui sobre o subtítulo Adventista ou meramente evangélico. Ele vem trazendo a questão do sistema educacional adventista, que no país que ele está lá inserido, né, que é os Estados Unidos, né? Alguns líderes trouxeram a questão que não era mais necessário, né, ter suas raízes fundadas na base apocalíptica, né, na base histórica da igreja, que agora precisava ser pregado ali o evangelho de Jesus Cristo e tal, né, com aquele discurso todo assim voltado à equidade, né, e não à distinção, sendo mais claro, né. Então, ao sistema religioso como um todo, né. Ele vem trazendo que um dos motivos que levavam aos pais dos estudantes procurarem o sistema adventista justamente era a sua diferença, né? Ao seu diferencial. E isso é muito falado hoje. Por exemplo, eu fiz curso de administração, né? Lá no curso de administração, nós aprendemos que uma organização, para ela ser bem sucedida, ela tem que ter um diferencial de mercado. O que isso simboliza? Simboliza que ela tem que se destacar do meio que ela está inserida. Se ela for uma organização como qualquer outra, qual que vai ser a relevância dela, né? Se ela não tem um diferencial, uma marca registrada, né? E isso, da mesma forma, ele identificou esse conflito, né, na igreja adventista. Então ele levanta as seguintes perguntas: qual é a razão da existência da igreja adventista do sétimo dia? Qual é a sua função ou sua utilidade? Ela é importante ou mesmo necessária? Será meramente mais outra denominação, apenas um pouco diferente das demais por não abrir mão do sétimo dia e das certas questões ligadas à dieta alimentar? Então essas são questões profundas que ele aborda e de maneira sincera, sem querer tampar o sol com a peneira. Ele também aborda essas questões no outro livro que ele escreveu, que é Em Busca de Identidade. Quem não leu também, eu ainda não li, né? Mas vou procurar ler futuramente. Então, teve uma situação aqui que eu achei muito assim interessante, né? Que ele determinou 3 tipos de adventistas hoje dentro da igreja. Quais são os 3 tipos? Primeiro, são os adventistas, né? Que não gostam de ser chamado de evangélico, talvez, não sei se gostam de ser chamado de cristão, mas são aqueles adventistas, vamos dizer assim, que raízes, né? Que gostam de se separar, tipo assim, e vou usar as palavras que ele usou aqui, né, para ser mais exato, né? Aqueles que encaram tudo que a denominação ensina como algo unicamente adventista e ficam irritados quando somos chamados de evangélicos. Ok. Aí tem o outro extremo, né, dentro da igreja hoje, que é o quê? Os cristãos, né? Que, com as palavras dele que eu vou citar, né? As pessoas nesse polo, nesse extremo da denominação, ficam felizes em ser consideradas evangélicas e esquivam-se de Ellen White, de implicações escatológicas do sábado, do santuário celestial e por assim por diante. Ou seja, são evangélicos, né, que
talvez por conveniência, né, tenham ali aceitado o adventismo, mas puxam o extremo da corda para o ecumenismo, para a questão evangélica, que se centram, né, não no diferencial adventista, mas sim no diferencial evangélico, né? Não vou fazer aqui juízo de valor, falar o que é certo e o que é errado, mas acho que para mim entendedor meia palavra basta, né? E aí ele fala que no centro, né, desse embate entre os adventistas e os cristãos está no meio, né, os cristãos adventistas, que são aqueles que, segundo as palavras dele, encontram significado na estrutura evangélica que partilhamos com outros cristãos. Em outras palavras, houve um tempo, aqui é só resumindo o pensamento dele, houve um tempo em que Ellen White observou que alguns adventistas estão tão centrados na lei que haviam se tornado árido como os montes de Gilboa. Hoje talvez ela dissesse algo semelhante sobre aqueles que estão tão focados na graça e perdem de vista a lei. Realmente é justamente isso. É justamente isso. E no tempo dela, White, o legalismo era muito forte. A questão da lei, tipo assim, ela era vista de maneira farisaica, entendeu? A questão era muito, não vou dizer nem rígida, mas assim, com falta de misericórdia, né? Era a letra da lei dura, mas faltava o quê? O amor e a misericórdia. E hoje é justamente o contrário, né? Nós tendemos, como igreja, para o lado do liberalismo, que é o quê? É a graça, porque o mundo evangélico hoje prega isso, né? Você vê as igrejas protestantes aí, o mundo evangélico de uma forma geral, isso já é um comentário meu, tá? É uma abordagem minha sobre o contexto atual. Que hoje o mundo evangélico prega uma graça, né? Uma graça ilimitada, né? Uma graça acessível a todos, e realmente o é. Essa aqui é a questão, realmente o é. A graça é limitada, realmente a graça é acessível a todos, porém, a graça não é barata. A graça custou o sangue e a vida do Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, se entregou por amor, e ela demanda uma responsabilidade tremenda. Essa é a questão que eu vejo hoje, que o adventismo está pendendo para esse lado do liberalismo, da questão da graça sem responsabilidade, da graça sem exigência de sacrifício, da graça sem exigência de doação, de você se entregar, você se doar, você lutar pela verdade. E a verdade é o que? Institucionalmente falando, é as raízes adventistas, é o espírito de profecia, é os sermões proféticos, as visões aplicadas para a igreja adventista. É isso que está faltando, na minha visão, né? Reagindo já ao primeiro capítulo, né? E agora voltando para o livro, né? Ele traz o Jesus problemático. Que Jesus, ele vem trazendo a reação de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Ele foi alguém que dividiu, né? Que, tipo assim, ele não se enquadrou. Ele não se identificou nem com os fariseus, nem com os saduceus, nem com os mestres da lei, nem uma casta ali das linhagens, né? Ele se identificou, levantou uma bandeira, né, de um partidarismo religioso que existia ali dentro da religião única que era o povo de Israel que eles seguiam, né? Então, ele também vem trazendo que talvez hoje a postura de Jesus seria muito impopular, que seria talvez ali a postura de chamar de raças de víboras, sepulcros craiados, os líderes religiosos. Hoje talvez Jesus seria rejeitado, não só no adventismo, mas como acredito que em qualquer religião de hoje, né? Jesus seria interpretado como politicamente incorreto, ou como alguém que é muito radical, entendeu? E realmente, você vê que hoje o mundo mudou, entendeu? Hoje o mundo mudou. E ele vem falando aqui também da arrogância santificada. Eu achei muito interessante essa expressão, arrogância santificada, que foi o que Jesus teve. Jesus, tipo assim, sendo claro, ele não era ninguém, tipo, ele era filho de um carpinteiro, e ele chama 12 homens que também não eram ninguém, chama eles para exercer o ministério, chama eles para exercer, logo depois do ministério, um apostolado, que era pregar o evangelho e
quem era Jesus para ser tão audacioso assim, a esse ponto? E o mais impressionante de tudo é que eles conseguiram, aqui o livro vem trazendo, que através da dedicação de muitas pessoas e com muito sacrifício, o Adventismo tornou-se o grupo protestante unificado mais amplamente disseminado na história do cristianismo. Esse sucesso foi alcançado devido à força e ao apoio que recebeu de compreensões politicamente incorretas a respeito da verdade da arrogância santificada. E aí ele vem trazendo isso hoje institucionalmente para a igreja adventista, que mesmo a arrogância santificada que teve Jesus e seus apóstolos, também a igreja adventista ela teve. Como isso se daria? Se daria que no início do século ali 19, no meados do século 19, melhor dizendo, início do século 20, o meio protestante, de uma forma geral, eles tentaram se unir para repartir o mundo em divisões. Existiam lá os saxões, os anglicanos, existiam os presbiterianos, existia diversas igrejas similares, entendeu, em suas doutrinas. Então eles quiseram ali dividir o mundo para ficar mais fácil, entre aspas, né, a pregação do evangelho. Já os adventistas recusaram essa divisão. Eles falaram, não, nós vamos, com a nossa mensagem, ocupar todos os continentes. Nós vamos estar presente e levar a nossa mensagem única. Nós não vamos nos misturar com os demais, nós vamos pregar nossa mensagem que se distingue de todas as outras mensagens que estão aí. E o mais impressionante de tudo, assim como Jesus e os apóstolos, a igreja também conseguiu estar presente em todos os continentes, ser relevante. Porém, né, ele faz aqui daí uma crítica, né, que se o adventismo ele perdesse as suas raízes e as suas essências, ele se tornaria uma igreja qualquer, uma igreja sem relevância, sem significado. E ele estaria, de maneira clara, dando um tiro no seu próprio pé. Ele estaria negando as suas raízes e as suas convicções. Então ele perde essa identidade, né?